Como cuidar da ferida da rejeição e emagrecer de dentro para fora. É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas eu vou pegar aqui o meu fone de ouvido, que eu acabei de perceber que eu me esqueci dele, para que você fique com um som melhor, tá bem? E nós vamos então hoje trabalhar 3 questões, na verdade eu vou trazer 3 ações para que você possa, então, aprender a lidar com essa que é uma das causas da obesidade emocional, tá bem? Então, nós vamos explorar bastante hoje esse tema. Olá, Eliane, boa noite. Quem for chegando, se puder me dizer se está ouvindo bem, se o meu som tá bom, eu já vou colocar aqui o fone que eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver aqui. Somente, prontinho. Seja muito bem-vinda. Olá, Lúcia, seja muito bem-vinda. Gente, então vamos lá. Nós vamos falar das causas, né, emocionais, mas hoje com foco na questão da ferida da rejeição, tá? Quem tá chegando aqui, me conta, você quer emagrecer? Quantos quilos você quer emagrecer? O que você já fez para emagrecer, tá? Mesmo quem vai assistir, boa noite, Patrícia, boa noite. Quem vai ver a gravação depois, pode comentar aqui abaixo que agora, quem tá ao vivo, eu vou respondendo vocês, as dúvidas, e a gente vai alinhando juntas, tá? Mas quem vai assistir gravado depois, pode colocar nos comentários que depois eu venho responder os comentários também, tá bom? Então eu tenho aqui um passo a passo de alguns pontos muito importantes pra gente trabalhar nessa noite, tá? Mas eu quero lembrar você que se você quiser identificar quais são, na verdade, porque deixa aqui um reforço, tá? Muito importante. Não existe uma causa, tá? Que te faz engordar e que você vive no efeito sanfona. Na verdade, elas são empilhadas umas nas outras. São várias as causas emocionais, tá bem? Então, vi aqui que a Patrícia quer emagrecer 20, a Eliane quer emagrecer 15. Vocês que vão chegando vão me contando quantos quilos e o que vocês já fizeram, que tipo de dieta, o que funcionou, o que não funcionou, pra gente ir conversando e eu vou trazer pra vocês essa questão então. Mas, depois, quem não assistiu as causas emocionais da obesidade, não identificou suas causas ainda, eu fiz uma live onde eu falei das principais causas, porque são inúmeras. Hoje, como eu disse, nós vamos explorar uma delas. Mas quem não sabe quais são as suas causas, aqui no perfil, tá? Na minha bio, ali na descrição do perfil tem um link. Depois que você assistir hoje esse encontro, né? Eu chamo de encontro terapêutico, você pode ir nesse link, tá bem? Que aí você consegue identificar quais são as suas causas, tá? O que é importante reforçar? Que toda quinta-feira nós estamos aqui às 21 horas, então se você não sabe, agora já pode estar participando, tá ok? E aí a gente vai se aprofundar a cada semana. Nessas últimas semanas a gente não teve encontro, estamos retornando hoje, tá? Para você que está chegando aqui agora, tem muita gente nova chegando no meu perfil e que não me conhece, eu quero te contar que eu sou Ana Cruz, eu sou terapeuta há 12 anos. Eu ajudo mulheres a emagrecerem de dentro para fora, a eliminarem os pesos que carregam no corpo e na alma, sem que para isso você precise fazer dieta restritiva, tá? Sem que para isso você precise ficar sofrendo, porque o problema não está na comida. A comida não é vilã, minha amiga, então você não precisa sofrer, não precisa fazer terrorismo alimentar, mas para isso você precisa aprender a cuidar de você, a cuidar das suas emoções, desses pensamentos acelerados. Quem aqui tem pensamento muito acelerado? Quem aqui tem uma mente que se sente assim, quando você se dá conta, muitas vezes você já comeu por impulso. Então a gente precisa cuidar disso, não é? O problema está dentro, o problema não está fora. Vamos cuidar disso, que a partir do momento que você olha para essas questões, você consegue, tá? Então, acho que é muito importante a gente olhar para essas nossas questões. Quero reforçar para quem que é o nosso encontro hoje e para quem não é, tá? Eu vi aqui que vocês falaram que já fizeram de tudo, já tomaram remédios, dietas restritivas, né? Tudo, mas o problema, né? O que dá mais certo é comer sem culpa. A Patrícia falou, comer comida de verdade. Outra coisa, a gente come, às vezes, come com culpa, fica muito pior depois. Nossa, aí você fica com remorso, é uma coisa horrorosa. Então, a partir do momento que você cuida de dentro, tudo que tá fora
começa a florescer na nossa vida, tá? Então isso é muito importante, muito importante. Patrícia tá falando aqui, hoje eu estava louca para comer um bolo, mas eu fui pondo em prática tudo que você, acho que é o que você me ensinou, né? Que acho que a Patrícia quer dizer, deve ser isso. Sim, quando a gente trabalha os nossos pensamentos, essa semana mesmo falei com uma pessoa que me disse que já emagreceu 7 quilos, trabalhando a questão das técnicas, da respiração, dos pensamentos. Quando a gente fala, isso parece meio doideira, mas se você parar para pensar, são os pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos que vão influenciar nos seus comportamentos. Então, a gente precisa entender o que está por trás, né, desses pensamentos. Eliane está falando que tem muita ansiedade. E como que você lida, Eliane, com essa ansiedade? Enquanto vocês vão respondendo, daqui a pouco eu volto e comento mais, tá? Eu vou seguir aqui, mas pode ir comentando. Então, assim, para quem que não é o nosso encontro, para que você já saiba logo de cara, não precisa perder seu tempo. Se você estiver esperando aqui uma dieta rápida, um protocolo detox, se você quiser emagrecer em 15 dias, eu sei que a gente é imediatista, eu sei que eu já passei por isso, se você não sabe, eu emagreci 23 quilos, já mantenho esse peso há 12 anos. 12 anos de mudança, não tive problemas, olha que eu já passei por várias questões emocionais, já fraturei minha perna, já fiquei praticamente 1 ano sem exercício físico e consigo lidar muito bem com isso, então eu sei como é isso, eu sei como é ruim, mas o imediatismo é o que mais nos atrapalha. Então, se você quer emagrecer rápido, se você quer um medicamento, se você quer uma solução milagrosa, nosso encontro terapêutico não é para você, não é esse o meu trabalho, tá? O meu trabalho é para as mulheres que estão conscientes já, que estão cansadas de fazer dieta restritiva, que já engordaram, emagreceram, que vivem no efeito sanfona, né? Emagrece às vezes muito bem, consegue fazer uma dieta, mantém ali por um período de 1, 2 meses, daqui a pouco engorda tudo e tem um efeito rebote. Então, assim, é para você que já está cansada de buscar fora aquilo que você só pode encontrar dentro. Mesmo que você nem tivesse pensado nisso ainda, nem tivesse entendido isso, tá? Ah lá, ele tá falando, eu sou assim, no efeito sanfona. Então, o nosso encontro é para você que tá tentando entender o que acontece com você e que quer cuidar da sua relação com a comida, tá? Isso é muito importante. Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, a gente vai aqui... deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito importante que vocês cliquem no aviãozinho aqui e compartilhem com outras pessoas. Ó, a Lê, a Patrícia, a Eliane, todo mundo aqui no Efeito Sanfona. É muito importante que você compartilhe com outras pessoas. Depois, quando ficar aqui pronto, compartilhe nos seus stories, porque isso, gente, é muito importante para chegar em outras pessoas, ajudar outras pessoas. Porque o que nós vamos falar aqui, eu não costumo ver muito na internet, assim. Aliás, eu não sei, nunca vi as pessoas falando dessa forma como a gente trabalha aqui no Método Mente Magra, Mente Feliz. Você encontra, sim, na internet as pessoas falando da nutrição comportamental, que é uma coisa que a gente trabalha também, porém, é difícil as pessoas entrarem nessas questões mais profundas, até porque, assim, são 12 anos de experiência, são centenas de mulheres atendidas e existem técnicas para você trabalhar o pensamento, existem muitas pessoas que vendem aí essa coisa também de você ficar repetindo, fazendo exercício mental. Exercício mental é importante? É. Mas entenda uma coisa, não adianta você ficar repetindo para você só eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou fazer, vou acontecer. Porque assim, imagine um lixão, tá? Um lixão. E aí você pega e tenta plantar um jardim em cima do lixão. O que vai acontecer? Não vai florescer, gente. Não vai. As flores vão crescer e já vão morrer. Não tem como. Primeiro você tem que limpar o que está por baixo, tem que trabalhar essas questões. Aí sim você pode trabalhar exercícios mentais, aí você pode trabalhar a questão do comportamento. Tudo isso a gente trabalha no Método Mente Magra, Mente Feliz. Mas a gente precisa ir lá na raiz, lá na causa, tá? Então é muito importante que você partilhe com outras pessoas. Eu já agradeço desde já por essa partilha, e depois quando você vê essa live que fica salva, você deixar seus comentários, deixar sua curtida, porque senão a gente faz um trabalho gigante aqui e o Instagram não entrega, ou para quem vai ver depois no YouTube gravado a mesma coisa, se a pessoa não clica para ativar as notificações, ele não entende que o nosso trabalho é bom, tá? Então, ali tá falando assim, verdade, tem que limpar e adubar a terra. É assim, a gente tem que trabalhar o que tá dentro.
ela tá me perguntando aqui, você tá perguntando ali como que é o meu método? Depois no finalzinho eu até explico um pouquinho. Pode deixar que eu explico, tá? Até vou falar do passo a passo que tem, tudo. Eu vou trazer para vocês aqui como vocês lidam com a questão da ferida da rejeição. Em maior ou menor grau, todos nós temos questões com rejeição, tá? Todas nós, porque nós, seres humanos, temos uma necessidade básica de ser amada. A questão para a gente pensar aqui é, por que é que eu desconto na comida? Porque tem alguma questão comigo que precisa ser cuidada. Porque tem outras pessoas que vivem talvez a mesma história e não fazem assim. Então a gente vai entender isso hoje, tá? Vamos lá? Então assim, primeiro vamos pensar nas sensações físicas. Pensa aqui comigo. Você já se sentiu assim em alguma situação, talvez de agora ou não tão recente, que você foi rejeitada, ou que você, sei lá, você queria ter tido mais atenção, seja do seu marido, seja do seu filho, seja no seu próprio trabalho, em alguma comparação que o teu chefe fez, seja alguma coisa na escola, alguma coisa do passado, alguma situação que você se sentiu assim, diminuída, inferiorizada, rejeitada. Se você já se sentiu assim, tenta pensar qual é a sensação física. Aí, ó, a Lê tá falando várias vezes ao longo da vida. Então, é importante, gente, que a gente comece a entrar em contato com o nosso corpo. Então, aqui eu já tô falando para vocês uma ação muito importante, porque ela vai se conectar com o que eu vou falar para vocês no final, tá? Aqui a Patrícia tá falando, uma traição me trouxe isso. Então, mas qual é a sensação física? O que vocês sentem? Vocês conseguem lembrar? Porque, veja, às vezes a gente é tão desconectado da gente mesmo que a gente nem sabe reconhecer as sensações físicas. Uma das sensações, se vocês podem ir escrevendo e digitando aí, né? Pode ser que dê um aperto no peito. E às vezes dá mas não é só um aperto, uma sensação, dá dor. Aqui, a Patrícia tá falando, né? Dói a boca do meu estômago. A Ali tá falando, eu quero comer mais. O que acontece? Dá essa dor física, essa sensação de morte iminente. Porque, de certa forma, a gente tem a sensação, dependendo da situação, por exemplo, uma situação de traição, como se a gente estivesse morrendo mesmo, como se a gente não fosse aguentar aquela dor. E aí, eu quero pensar aqui com vocês, né? Eu fui anotando para eu não esquecer nenhum ponto que é importante, por isso que eu dou uma olhadinha aqui de lado. Eu quero pensar aqui com vocês, de onde que vem, será, gente, essa sensação de morte? Porque assim, por maior que seja a dor, às vezes pode ser até com alguém que morreu também, um processo de luto, a gente se sente abandonado, a gente se sente deixado. Tem várias formas que cada pessoa sente e interpreta de um jeito, tá? O que acontece? A gente tem que pensar onde que a gente começou a aprender isso. Porque enquanto adulto agora, mesmo que você sofreu uma traição, mesmo que aconteceu uma situação em que você se sentiu rejeitada, preterida, diminuída, você sabe que você não vai morrer por conta disso. Mas a sensação física, essa dor, esse aperto no peito, essa ansiedade, essa angústia que vai subindo aqui na gente, chega aqui na nossa garganta, às vezes pode faltar o ar, é uma sensação como se a gente não fosse dar conta daquilo, não é? Não sei, vocês têm alguma outra sensação física que vocês podem comentar, que vocês tenham sentido? Podem colocar aqui no comentário, tá? Então, assim, o que acontece? A gente tem que pensar primeiro, eu vou falar um pouquinho do que é o inconsciente, mas de uma forma bem simples, não vou adentrar em coisas muito complexas. Pensem no inconsciente de vocês, que é aquilo que você não sabe sobre você, não sabe porque você não lembra, mas que você viveu, como uma memória aprendida, porém esquecida, né? Pensem nesse sentido. Então, assim, uma forma de você entender isso por exemplo, aqui está a minha garrafinha de água, né? Mas se ela estiver vazia e eu sentir água, eu tenho um impulso de levantar e ir até a cozinha e encher de água. Eu não fico pensando para fazer isso, eu simplesmente vou e faço. Você não pensa para andar, você simplesmente vai e anda. Mas esse é um aprendizado que você memorizou, que você guardou. Vamos lá atrás, então, e tentar imaginar como você lidou com as primeiras experiências de rejeição, que você possa ter interpretado dessa forma, porque pensa aqui comigo. Você pode ter vivido eventos traumáticos, situações traumáticas,
de grande impacto ou não necessariamente tão traumática assim, mas que para você a interpretação daquela situação trouxe uma sensação física de morte iminente, trouxe uma sensação física de muita angústia, tá? De muita dor mesmo. E naquela fase, talvez quando criança, você nem sabia como lidar com isso. E então essas outras memórias que eu disse, tipo andar, de buscar água, são coisas que a gente automatiza e ok. Agora, quando a gente fala do campo afetivo, que a gente começa a reproduzir padrões de comportamento que são nocivos para a gente e para as pessoas com as quais a gente convive, e claro, as pessoas que convivem com a gente também fazem isso, mas aqui não adianta você pensar no outro, você não pode mudar o outro, você só pode mudar você, então a gente vai olhar para a gente, tá? Então, pensando nesses padrões de comportamento, a gente segue a vida reproduzindo ele. Então, se eu experienciei lá no meu passado uma situação que me remeteu, que me trouxe essa sensação de rejeição, aí pode ser, eu até separei aqui, a morte de alguém, a separação dos seus pais, por exemplo, talvez uma briga com uma amiga, que você não foi a amiga preferida, ela tinha uma outra amiga. Pensa lá na sua infância, coisas aí que você consiga lembrar. Agora eu tô falando de coisas que são conscientes. Eu já vou falar de outras situações aprendidas mais profundas também. Ali você começa a lidar ter as suas experiências de rejeição, formar a sua personalidade e ter que canalizar isso para algum lugar, né? E aí você vai crescer e outras situações vão acontecer e aí isso vai se reforçando em você. E aí que o bicho pega. Mas, de repente, você pode pensar assim, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho aqui, porque eu acho que é importante, tá? De repente, você pode pensar assim, nossa, mas eu tenho uma conhecida, por exemplo, que viveu a mesma situação que eu, os pais também se separaram, isso é um exemplo, você vai pensar em outros exemplos. Ou pessoas que viveram até coisas piores que você, e elas não fazem assim, elas não descontam na comida. Primeiro, você precisa entender que, assim, cada pessoa tem um repertório emocional, ou seja, um aprendizado emocional diferente e vai para a vida de uma forma diferente, mesmo que pareça que as histórias são muito semelhantes ou até piores. Porque também tem as questões genéticas daquela pessoa, mas a gente precisa voltar antes dos eventos traumáticos, que seria o quê? A sua gestação. Você não sabe como sua mãe sentiu, como você sentiu essas informações, os medos que ela passou, os medos que você passou. Depois tem uma outra questão que é importante da gente saber, que é assim, enquanto crianças, enquanto bebês, esse momento em que a gente às vezes é separado, por exemplo, está sendo amamentado, separado do seio da sua mãe, que você é colocado no berço e de repente você começa a chorar e ninguém vem te buscar, né? E isso aí é uma coisa até muito delicada, que hoje em dia as pessoas têm treinos às vezes para você deixar o bebê chorando no berço. Isso não é nem um pouco positivo, tá? Então, às vezes, se você foi deixado lá chorando, por exemplo, lá pro bebê que não consegue falar, que não tem nem a linguagem desenvolvida, ele só sente, e ele sente tudo e sente muito. E naquele momento, a sensação é que aquela criança vai morrer, porque pensa aqui comigo, uma criança, um bebê, a gente só sobrevive enquanto seres humanos porque alguém cuida da gente, não é? A gente precisa do olhar do outro para sobreviver, a gente precisa de vínculo para sobreviver. Então, naquele momento, aquela sensação de abandono da criança, ele pode representar e trazer aquela experiência de várias formas. Então, ele vai para a vida, para a infância, de repente vive algumas dessas situações. E na medida que a gente cresce e se torna adulta, essas memórias, elas ficaram aprendidas, mas elas estão onde? Inconsciente. Muitas delas, você nem vai lembrar e nem vai conseguir saber, tá? E aí isso foi criando em você a sua identidade e reforçando para você, talvez, essa ferida, né? Essa dor da rejeição. E aí tem vários caminhos que aí a gente poderia falar até da forma como as pessoas se relacionam, por que às vezes a gente entra em relacionamentos de codependência, porque aí a pessoa ela vai buscar amor de alguma forma. Então pensa que você busca amor, mas não encontra amor. Vem dessas repetições de rejeição. Aí o que você faz? Você busca amor, mas você encontra comida. E aí o que acontece? Vamos lá. Imagina que você ficou adulta e aí você passa por um processo de separação também.
um término de namoro. Talvez nem precise ser coisas assim muito grandes, né? Como eu disse, o chefe que gosta mais de um outro colega do que de você, um marido que de repente não te dá a atenção que você gostaria. Todos esses eventos, essas situações vão reforçando isso e essa sensação de rejeição, né? A sensação, gente, naquele momento, a sensação física, ela é a mesma lá daquele bebê, por exemplo, que tem a sensação que está morrendo, que foi abandonado. E depois com as outras experiências que foram se confirmando, tá? Aqui é só para você ter uma ideia, porque são muitas as experiências que às vezes te levam para um caminho de descontar na comida e você não está entendendo por que você não consegue seguir uma dieta. Porque aí o que acontece? Pensa aqui comigo, seus pensamentos ficam acelerados, sua mente fica inquieta, você internamente está sempre se diminuindo, você precisa amenizar essa angústia, amenizar esse aperto no peito. E aí, nessa de procura amor, encontro comida, a comida dá esse alívio, porque a comida não diz não. A comida não decepciona. Nesse sentido, a comida nunca nos rejeita. Então, ela é o nosso alívio imediato. Você imagina toda essa angústia, toda essa dor, aí se pega um prato de macarronada, um copo de Coca-Cola bem gelado, ou você pega um lanche, batata frita. Nossa Senhora, naquele momento, por alguns segundos que seja, é como se assim a sua mente parasse um pouco enquanto você está ali comendo, rapidamente, mas naquele instante, aquela sensação some. Mesmo que seja por uma fração de segundo, ela some. E isso é muito difícil de lidar, porque a comida é muito acessível, né? É muito fácil, é muito rápida. É um remédio que vem mais rápido para te aliviar, para te anestesiar. E ela também é uma grande companheira. Eu até vou ler um textinho sobre a solidão para falar a respeito disso, tá? Então, assim, é importante você entender esse espaço, esse lugar da comida. E aí, nesse momento, ela faz um afago, um quentinho, sabe? Um certo alívio. E como que você vai tirar isso e ficar com esse vazio enorme? Aí você pode pensar, nossa, então estou condenada? Não, calma, que a gente tem como lidar com isso e eu vou te falar 3 formas de lidar com isso, tá? Mas antes, eu até separei aqui um trechinho para ler para você desse livro aqui, que eu já fiz várias lives dele. Ele não tem relação nenhuma com a questão do emagrecimento, tá? Mas, gente, quando a gente trabalha com isso há muitos anos, a gente sabe como as coisas se conectam, não é? Mas só a título de curiosidade, esse livro chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu quero ler um trechinho sobre a solidão, porque quando a gente tem essa questão da ferida da rejeição, a gente provavelmente tem também um problema com o desamparo, tá? Então, quando a gente sente muito a dor da rejeição, a gente tem também a ferida do desamparo. Veja que eu falei para vocês que são várias que estão acumuladas, essa sensação de desamparo, que vem dessa sensação de solidão, dessa sensação de vazio, e eu preciso preencher de alguma forma, e a comida entra muito bem nesse lugar. Então, a gente precisa olhar para essa questão da solidão, porque a coisa não vem lá desde lá de trás, do bebê que ficou chorando no berço. De repente, você não se identifica com essa causa. De repente, você não tem nada de ferida de rejeição. Você tem outras causas, como eu disse. Depois você pode identificar que o link está na bio. Aqui eu estou explorando essa causa. Nessa live que está no link na bio, eu falo de cada uma delas para que você se identifique com as principais, pelo menos. Mas veja que aqui, lá eu nem falo especificamente da ferida da rejeição e da ferida do desamparo. Eu falo sobre, por exemplo, a comida representar algo que faltou no passado ou que está faltando no presente. E aí aqui a gente está aprofundando isso. Então essa questão do desamparo, essa questão da dor da rejeição, de não se sentir amado o suficiente. E aí você nem se dá conta, nem sabe que tem tudo isso e está canalizando para comida. Só que você busca comida, você quer amor, você busca comida. Você quer atenção, você busca comida. E aí o que acontece? Chega uma hora que aquilo já não está sendo suficiente, não é? E aí você, é como se fosse um vício. Aí você vai aumentando as doses. Aí você fica desesperada por doce.
né? Você fica desesperada por açúcar. Nossa, porque... opa, vamos pensar sobre isso. Tem também as questões da TPM, que eu fiz uns stories hoje falando sobre isso. Depois que acabar a live você pode ver, porque fica disponível somente 24 horas. Mas eu aprofundei ali, expliquei para vocês o que é comer emocional, o que é exagero, né? Comer de forma exagerada, a questão do sistema de recompensa do cérebro. Eu falei também sobre a diferença de compulsão, porque as pessoas falam, eu tô compulsiva, não tem nada a ver com compulsão. Tudo isso eu expliquei nos stories, depois vocês podem ver, tá bom? Mas aqui eu quero que você pense assim, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, fome na alma, nenhuma comida acalma. Agora eu não sei quem é o autor dessa frase, mas é isso, não adianta, tá? Esse vazio na alma, primeiro você precisa cuidar disso, para então você conseguir emagrecer de dentro para fora. Isso, gente, serve para várias questões da nossa vida, tá? Não, às vezes a pessoa não tá com problema com a comida, mas tem essas feridas e precisa lidar. E ela não sabe como lidar, ela canaliza para outro lugar, não canaliza para lugar nenhum, tá muito angustiada, tá muito triste, porque a gente não sabe lidar com a tristeza também. Esse medo, toda essa angústia é uma fuga, né? A gente, quando come, o que a gente tá fazendo? A gente tá fugindo da realidade, a gente tá fugindo da dor. Por isso que o processo já começa, como que eu comecei aqui falando para vocês identificarem os sinais no corpo de vocês. O processo começa de você, na verdade, não fugir, de você entrar em contato, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Mas deixa eu ler aqui sobre essa questão da solidão, tá? Que é importante a gente pensar, porque tá muito ligado, porque a comida é uma ótima companheira, como eu disse. Se a solidão costuma ser um problema, não é porque ficamos sozinhas de fato, mas sim porque podemos ficar mal acompanhadas por nós mesmas. Temos medo da solidão. Escutamos que a pessoa que foi malvada a vida toda ficará sozinha na velhice. Que criança que não sabe brincar fica sozinha. Aliás, o castigo de criança mal educada costuma ser ficar sozinha. A pessoa que não tem uma parceria amorosa é chamada de sozinha. E existe um esforço para encontrar um par para ela. Amigos e amigas ficam procurando candidatos, mesmo que tenha família, amigos e filhos. A solidão é uma palavra pesada, uma palavra com cheiro de maldição. Se nos atentamos aos medos das pessoas, não só na clínica, mas também em nossos círculos de amizade, aqui ela fala da clínica porque ela é uma psicanalista. Então, a gente que escuta muitas pessoas, o que ela está falando? A gente, com frequência, escuta muitas falando que tem medo de ficar sozinhas. Vemos que o problema não é, então, ficarmos verdadeiramente sozinhas, mas a dificuldade que muitas vezes pode vir de sermos acompanhadas de nós mesmas. A Patrícia está falando que hoje um pouco dessa tristeza ela descontou literalmente na musculação. É uma ótima forma também de você encaminhar. Só que é importante que a gente olhe, por quê? Se a gente pega uma coisa e substitui somente, então assim, a comida ficava aqui. Pensem comigo, é melhor eu me entupir de comida ou fazer exercício físico? Sem dúvida nenhuma que é melhor eu fazer exercício físico. É sem dúvida. Para minha saúde, é uma forma que eu canalizo isso e é uma saída. E a gente começa por aí mesmo. E junto disso, em paralelo, a gente vai entrar em contato. Porque só substituir, a consequência é que pelo menos eu não vou ter problema de saúde, eu vou emagrecer. Mas a angústia continua ali. Percebe? Então, por isso que eu disse que é uma conversa mais profunda. Que muitas vezes a gente não escuta por aí, que essa é a proposta do meu trabalho. Então, a gente aprofundar. E aí eu trouxe essa questão da solidão, gente, porque se a gente não dá conta da nossa solidão, a gente vai querer comer. Pode perceber que muitas vezes o horário em que as pessoas mais têm dificuldade é o quê? É à noite. Além de ter a questão do hormônio, tem essa questão de que você começa a silenciar. E quando começa a silenciar, rotina corrida, você necessariamente vai ter que entrar em contato com seus barulhos internos. Então, é onde a gente vai para a comida, não é? A gente começa aí fazendo isso. A gente precisa fazer o quê? Romper esse ciclo. Romper com esse ciclo para a gente poder conseguir a mudança. Eu vou falar para vocês, então, 3 formas de lidar com isso, tá? Que, na verdade, não são 3 formas, são 3 passos de lidar com isso. Mas antes eu vou explicar um pouquinho aqui que a Ali tinha perguntado sobre como que funciona o método. E aí eu vou explicar rapidamente, na verdade,
uma oportunidade que eu abri essa semana só para minha lista, só para as pessoas que estão cadastradas na minha lista que não puderam participar da jornada do emagrecimento de dentro para fora. Porém, essa oportunidade se encerra amanhã, então como a gente está nas últimas 24 horas, quem está vendo essa live ao vivo, vai ver gravada nas próximas horas, talvez tenha interesse, porque é um programa exclusivo, inédito, que para quem não sabe, o mês que vem eu vou fazer 40 anos, 40 anos, gente! É uma data muito significativa e a gente começou já a se preparar nessa celebração, fazendo um evento inédito. Eu, junto com a minha nutricionista, que é a nutricionista do método Mente Magra, Mente Feliz, a gente preparou uma surpresa para vocês, que é uma coisa que eu nunca fiz, realmente eu nunca fiz, que você vai ter a oportunidade de ter 4 sessões terapêuticas, tá? Mais uma consulta com a nutricionista, por um preço assim, que vai ser o preço de uma sessão. Então, na verdade, você vai levar 4 sessões, mais uma consulta, pelo preço de uma única sessão. Como que funciona isso? Vão ser as 3 primeiras sessões, elas são gravadas, porque são 4 semanas para você emagrecer de dentro para fora, começar, né, o seu processo de emagrecimento de dentro para fora. Você vai recebendo a cada 7 dias a sua nova sessão. Assim que você se inscreve, você recebe o seu acesso, você entra na plataforma e você já vai ter acesso à sua primeira sessão, tá? O mais interessante que eu quero te contar, por que é tão exclusivo e tão diferente? Porque esse não é um programa em grupo. Esse é um programa exclusivo de 4 semanas e na última semana você vai ter uma sessão individual comigo, tá? É uma sessão individual. Esse programa ele nunca foi vendido dessa forma e essas 3 semanas são uma preparação para que você chegue na sessão já tendo mapeado todas as suas questões e a gente possa ir direto ao ponto daquilo que você precisa trabalhar. Mas isso não vai se repetir novamente, tá, gente? Não vai, porque é uma ação exclusiva dos meus 40 anos que estão chegando aí, batendo na porta, ok? Então, assim, ela perguntou como que funciona o método, só que o método, ele tem várias formas de você fazer. Tem um atendimento exclusivo, individual, que é um processo de acompanhamento de 6 meses, voltado só para você. Tem também a jornada do emagrecimento de dentro para fora em grupo, que eu abro inscrições de tempos em tempos, mas a gente está com as inscrições fechadas, porque a gente começou uma turma agora no finalzinho do mês de janeiro, tá? Então agora eu não sei quando a gente vai ter uma nova turma. Então, a gente está tendo essa ação exclusiva agora, mas basicamente seria isso. E as bases do método, a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com a psicologia positiva, com a neurociência, ok? E tem muito conteúdo e muito depoimento aqui no Instagram, depois você pode ver também, se você tiver dúvida. Mas assim, falando de uma forma resumida, porque se você tiver interesse, é só você me mandar um eu quero depois no direct que eu te mando todos os detalhes. Mas assim, na primeira sessão, você vai aprender a mapear todas as áreas da sua vida. Você vai receber uma ferramenta para isso, entre outros materiais, que estão todos lá na plataforma, e você vai mapear todas as áreas da sua vida, tá? Na segunda sessão, você vai identificar as suas crenças. Todas as suas crenças, você vai entender a sua história, um pouco do que eu falei aqui, né? Vai entender a sua história de vida, as suas crenças, o que você pensa sobre você, sobre o mundo, sobre a sua relação com a comida. Você vai mapear essas crenças, tem lá uma lista de crenças também para te ajudar, tem mais de 60 crenças para te ajudar a identificar essas crenças. Isso vai ser na sua segunda sessão, tá? Na sua terceira sessão, você vai aprender a dieta dos sinais. Eu vou te ensinar como lidar com a sua fome física e com a sua fome emocional. Isso vai ser na terceira sessão. E então, na quarta sessão, você vai ter um encontro direto comigo, só eu e você. E aí, depois que você passou por todos esses passos, a gente vai lá no ponto, assim, da questão que você precisa lidar para aprender como cuidar disso, como lidar com isso. É uma coisa personalizada, direcionada para você. E além disso, você vai receber também a consulta individual, de novo, ao vivo, individual, é online, mas não é em grupo, só você e a nutricionista, tá? Se você fosse pagar por todas essas sessões, você pagaria mais a consulta, mais de R$2.000, porque cada sessão minha custa R$400, tá? Claro, você pode parcelar no cartão, mas nessa ação individual, não falei para vocês que seria por um preço de uma sessão? Então, você vai poder parcelar em 12 vezes de R$40,88. É uma ação específica mesmo, para que você possa ter acesso, começar, porque muitas pessoas não conseguiram entrar na jornada do emagrecimento de dentro para fora
por conta de questões financeiras. Então, essas pessoas me pediram e eu abri para minha lista. E hoje, nessas últimas 24 horas, para quem vai ver a live ou está vendo agora, vai ter essa oportunidade também. O quê? Dá R$1,36 por dia. A gente gasta isso, sei lá, mais que isso com chocolate, por exemplo. Não é? Então, essa é uma forma, tá? Deixando aqui a resposta para a Lê que perguntou. Depois, para quem tiver interesse, então, as próximas 24 horas, para quem vai ver gravado, é até amanhã, dia 9 de fevereiro, que é sexta-feira, ok? É só mandar um eu quero no direct que eu te envio as informações, ok? E aí a gente entra em contato com você e te dá o link, tudo direitinho. Agora, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, vou te falar, então, dos 3 pontos, né? Como que eu vou sair disso? Poxa, eu vivi isso, ou eu nem lembro se vivi, ou então assim, eu acho que nem vivi, nossa, eu lidei bem com a minha vida inteira, eu tenho casos assim, por exemplo, eu fui muito mimada, mas depois que a pessoa que mimou, que no caso foi meu pai, faleceu, agora eu não sei mais lidar com não, eu não sei lidar com rejeição, e toda vez que isso acontece, que as coisas não saem como eu quero, eu vou pra comida, isso também acontece, viu, gente? Então, assim, são 3 passos que eu vou explicar para vocês aqui. O primeiro é sentir a dor, o segundo é perceber a dor e o terceiro é elaborar a dor. Como isso, meu Deus do céu? Como é que eu faço isso, né? Por que sentir a dor? Porque a gente não foge da dor comendo? Então, pensa comigo. A gente foge da dor comendo. Quando você come, você não está querendo sentir, porque a gente não sabe como lidar com as nossas emoções. Ninguém nos ensinou, que é muito angustiante. Então, o primeiro passo é você não comer. Não só para você não engordar, mas para você poder chegar perto, eu vou pôr entre aspas aqui, tá? Da cura dessa questão. Porque a gente tem que tomar cuidado com essa palavra cura, mas é você chegar perto ali do que de fato está doendo e não fugir disso. Porque se você foge, além de você engordar, continuar comendo, vai continuar reforçando todos os seus problemas com a comida, com o sobrepeso, com a baixa autoestima, não vai vestir as roupas que você gosta, tudo isso que a gente sabe, né, que é angustiante, vai continuar fugindo das fotos, vai impactar na qualidade do seu relacionamento, vai se olhar no espelho, vai se sentir mal, vai ter baixa autoestima, tudo isso que dói na gente quando a gente tá acima do peso e que a gente sabe, né, eu falo, a barriga que fica dobrando, essa barriga que incomoda, que marca nas roupas, tudo isso é uma consequência, certo? Só que se você não chegar na causa, você vai continuar sofrendo dessa forma. Então, o que acontece? Se você não come, além de você começar de fato o seu processo de emagrecimento, você começa a fazer o que eu chamo de emagrecer de dentro para fora. Porque aí você tem a oportunidade de fazer esse primeiro passo, que é sentir a dor. Porque, veja, agora como adulta, você pode pensar assim, dói muito essa situação, mas eu não morro. Eu não morro, eu tô viva. É horrível, dói demais, mas eu não morri como o bebê que tinha medo de morrer, como eu expliquei no começo. Então, deixa eu sentir essa dor para eu entender que mensagem, porque as emoções são mensageiras, ela quer me passar. Quando eu faço isso, eu começo então a ir para o segundo passo, que é perceber essa dor. Nesse sentido, poxa, senti, mas não morri, tô viva. Então, eu dou conta. Quando eu estou percebendo a dor, eu vou para o terceiro passo, que é começar a elaborar a dor. Porque, veja, se eu sinto a dor, eu não sou a dor. Ou seja, se eu sinto a dor, eu sou maior que ela, tá? Porque ela está em mim, mas eu não sou ela. Então, eu saio dessa identificação de me confundir com a dor, de achar que eu vou morrer, e aí ter que comer, e precisar tampar esse buraco da solidão, esse vazio. Eu começo a lidar com isso, tá? E aí eu começo a ter a possibilidade de construir uma nova narrativa. O que é isso? Uma nova história na minha cabeça de como lidar com esse tipo de situação que não é sendo encaminhado para a comida. Gente, essa conversa aqui é conversa séria. É um bate-papo bem profundo de entrar em contato mesmo com as suas questões, que é isso que eu tô falando, que a maioria das pessoas, quando vai falar de emagrecimento, ela vai falar para você assim, alimentos para você emagrecer mais rápido, termogênico, protocolo, dieta detox, e isso e aquilo.
mas ninguém te fala de fato de onde vêm essas questões e como lidar com elas. Então hoje a gente fez aqui um apanhado geral em relação à ferida e à dor da rejeição, tá? As outras você vai identificar, como eu expliquei depois, tem um link na bio. Mas aqui é você começar então a construir um novo aprendizado a partir do momento que você sente a dor, percebe a dor, elabora a dor e não encaminha para a comida. Então você começa a encontrar de fato uma possibilidade de lidar com isso, porque aí você não está resolvendo só o seu problema com a comida, você vai resolver seu problema de relacionamento de forma geral, com as pessoas à sua volta, de como você lida com essa rejeição, de como você lida com essa dor, percebe? Então esse é o passo. E aí, se você quiser então se aprofundar, quiser entender melhor esse processo, quiser se entender, se conhecer, o meu convite para você é: vem para as 4 semanas do emagrecimento de dentro para fora, que essa ação é exclusiva só até amanhã. O valor realmente é muito acessível, não vai se repetir e é uma forma de você então ir mais fundo, tá? Conforme eu expliquei aqui. Para quem chegou agora no final, a gente está encerrando, mas já vai ficar salvo e você pode então assistir agora para entender melhor você mesmo, entender como você lida com a rejeição. Meninas, muito obrigada pela participação, tenham uma excelente noite. Nós vamos estar aqui novamente na quinta-feira que vem, tá? Vamos dar continuidade nesse trabalho das causas emocionais agora de uma forma mais profunda, vamos falar a cada semana de uma causa emocional, mas depois olhem lá nos stories, tá? Que eu deixei para vocês uma explicação bem profunda, como eu já falei, sobre comer emocional, fome, compulsão, perdão, sobre fome física, fome emocional, falei também, e sobre a questão do sistema de recompensa do cérebro, ok? Então, a gente tá junto, vamos nesse processo de emagrecer de dentro para fora. Quem quiser entender melhor, depois manda um eu quero para mim no direct. Um beijo, boa noite!